Oi, gente! Vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já postei 2 vídeos aqui no canal sobre o Gluteomax e todos eles tiveram muitas perguntas. Eu fui lá e respondi vocês, mas eu separei algumas perguntinhas para responder aqui nesse vídeo que eu vou dar um pouco mais de detalhe. Então, vamos lá comigo que a gente vai falar do Gluteomax. Então, primeiramente, obrigada por vocês terem mandado perguntinhas lá, interagido. Eu percebi que vocês gostam bastante desse assunto de corporal. Então, eu vou fazer mais vídeos sobre isso também. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quanto tempo o efeito permanece? Ele é temporário ou ele é permanente? O Gluteomax, ele funciona como uma musculação, porque ele vai estimular a região do músculo do glúteo. Então, quando você está fazendo musculação, enquanto você faz, você tem um resultado. Parou de fazer, o resultado que você teve até aquele tempo, conforme vai passando o tempo, ele vai indo embora. Com o Gluteomax é a mesma coisa, por quê? Ele vai estimular o crescimento do músculo, então ele vai dar uma acelerada naquilo que já ia acontecer. Então ele estimula o crescimento. Enquanto vocês estiverem indo para a academia, aquele efeito do Gluteomax ele vai continuar. Agora, se você parar de fazer o exercício físico, o efeito do músculo é um músculo que cresceu, que foi tonificado, ele vai diminuir. Então, não é o procedimento que tem uma durabilidade, mas a sua constância naquele exercício que vai te trazer o tempo de durabilidade daquele procedimento. Próxima pergunta. Cresce apenas com a aplicação do produto? Não, ele não vai ter crescimento do músculo apenas com a aplicação do produto. Como eu já expliquei nos outros vídeos, o Gluteomax ele vem em 2 fases. A fase 1, que é o crescimento muscular, e a fase 2, que é para melhora da qualidade da pele. A fase 1 ela é composta de aminoácido, proteínas, BCA, tudo que vai estimular o crescimento do músculo naquela região que foi aplicada. Então, ele vai estimular, ele não vai fazer com que o músculo cresça sozinho. Então, você tem que ir lá na academia e fazer os seus agachamentos, o seu treino de glúteo, para que o músculo cresça nas regiões que a gente estimulou. Já a fase 2, ela não é dependente de exercício. Ela vai funcionar independente se você fez exercício ou não. Só que ela não promove crescimento do músculo. Ele só vai melhorar a qualidade da pele daquela região. Com a celulite, aquela pele mais ondulada, mais craquelada. Mas a gente sabe que celulite ela é um composto de coisas. Então, muitas vezes, a celulite ela também é a flacidez muscular. Então, tem que fazer a fase 1 certinho, tem que fazer o exercício físico e fazer a fase 2 e tudo que o profissional indicar para você. Próxima pergunta. Se dói muito? Ele é um pouquinho dolorido, ele não é um tratamento que ele é indolor, porque ele consiste em injeções. Então, a gente faz aplicações de várias picadinhas na região do glúteo, que é uma região já mais sensível. A gente está acostumado a tomar injeção na região mais superior do glúteo, mas o Gluteomax você toma injeções em várias regiões, inclusive regiões que você não está acostumado, como ali no meio, naquela região mais abaixo do glúteo. E pode ser dolorido sim, mas o profissional ele precisa ir com cautela para que o paciente não se assuste. Então tem que fazer devagarzinho, às vezes o paciente quer que vá um pouco mais rápido para acabar, então tem que sempre ir pedindo a opinião do paciente. E você como paciente tem que falar para o profissional como que você quer que seja feito, porque não é um tratamento indolor, ele é um pouquinho incômodo sim. A fase 2 ela é um pouco mais dolorida. Tem a possibilidade de fazer ela com a cânula. Eu já fiz das 2 formas. E o melhor resultado foi com a agulha, com a aplicação intradérmica com a agulha mesmo. Por quê? O que dói não é a picada. O que dói é o líquido que entra da fase 2. Então, ela tem vitamina C, que tem um pH baixo, que arde. Tem ácido hialurônico, que também arde um pouquinho. Tem a lidocaína, que também faz arder. Então, o que faz doer a fase 2 é o produto que está lá dentro, não é a picadinha. Outra pessoa mandou uma pergunta assim. Me informei que numa clínica é feito 5 sessões de 10 ml com intervalo de 15 dias. Isso procede? Acho que ela quer saber se é dessa forma que é feito. Cada clínica vai seguir o seu protocolo individualizado. O protocolo que a PHD indica, que é o laboratório que formulou o Gluteomax,
é que faça uma vez na semana, então faça um protocolo semanal, um tratamento semanal. Já a quantidade aqui, 5 sessões de 10 ml. O Glutamax ele vem com 2 fases, cada fase tem 10 ml, a fase intramuscular tem 10 e a fase intradérmica também tem 10 ml, então no total são 20 ml de produto, tá? A agulha da fase 2 é igual à da fase 1? Essa pergunta deve ser de alguém que já viu a aplicação. A agulha que vem no Glutamax vem um tipo de agulha só. Eu não gosto de usar a mesma agulha da fase 1 na fase 2. Por quê? A agulha da fase 1 ela é para ser aplicada intramuscular, então ela tem um comprimento um pouco maior. Já a da fase 2, ela é para ser aplicada intradérmica, então é para ser ali na derme. Ela precisa ser um pouco menor. Nos vídeos e na orientação dos profissionais lá da PhD, eles pedem para fazer só metade da agulha, mas não é confortável para o profissional, né? Tem que ter muita firmeza na mão para você usar só metade da agulha e ir certinho na região. E outra, a agulha intramuscular ela é um pouco mais calibrosa, então ela é um pouco mais grande, né? Ela é mais grossinha. Eu utilizo uma agulha menor, de tamanho menor, ou seja, de comprimento menor e de espessura menor, porque já é desconfortável a injeção do líquido da fase 2. Se a gente também tem desconforto da aplicação da agulha, vai ser pior para o nosso paciente. Então, eu não uso a mesma agulha, eu troco o calibre. Fica muito roxo? A questão de ficar roxo é uma quantidade muito grande de produto que a gente utiliza. Então, 20 ml, dependendo da quantidade que você vai pôr por ponto, são muitas picadinhas, né? Então, a fase 1 são 5 picadas, para a gente fazer a distribuição de 1 ml por ponto. Já a fase 2 é 0,1 por ponto, ou até 0,2. Eu utilizo 0,1. Então, para a gente conseguir fazer toda a região do glúteo, a gente vai ter que utilizar ali 50 picadinhas, né? Dividido, 25 em cada lado do glúteo. E aí é normal ficar roxinho. Depende muito também da mão do profissional, se tem a mão muito pesada, se fez muito rápido, se colocou muita força, do tipo de agulha que utilizou, que a agulha mais calibrosa é mais fácil de injetar, mas ela fica roxa com mais facilidade. Depende também do paciente. Às vezes o paciente está deitado e ele está muito tenso, aí começa a fazer a aplicação, o glúteo ele começa a tremer, então movimenta durante a aplicação, pode ficar roxo também. Então depende do profissional e depende do paciente, mas se acontecer um roxinho é normal. Próxima pergunta, uma aplicação já tem resultado? Não. O protocolo ele é de 5 sessões, então quando a gente fecha o pacote é sempre de 5 sessões e o paciente pode chegar a vir até 10 sessões. Não costumo fazer mais do que 10 sessões seguidas. Então, uma sessão pode ser que dê aquele estímulo do músculo, mas não vai dar memória muscular. Então, precisa fazer mais do que uma sessão. Você já consegue ver o resultado em uma sessão, mas se você fizer só uma sessão, não vai ter continuidade naquele resultado. Quando é recomendado fazer o exercício? Eu recomendo faz a aplicação e já faz o exercício, porque fica pinicando, coceirinha, fica coçando. Então, se você já faz o exercício e dá uma liberada naquele produto que foi aplicado, já alivia. E outra, como a aplicação é intramuscular, a partir do momento que a gente aplica, ele já está ativo ali na circulação. Então, quanto mais rápido quanto mais próximo da aplicação você fazer o exercício, muito melhor, melhor vai ser o seu resultado. Então, eu sempre indico fazer a aplicação e logo depois o exercício. Caso não consiga, não tem problema, você pode fazer a aplicação de manhã, por exemplo, e só à noite fazer o exercício, mas o ideal é que não passe de 12 horas. E a última perguntinha que eu separei aqui é sobre o pump. Muitas pessoas fizeram, né, não perguntaram, mas comentaram ali no vídeo que seria melhor fazer o pump juntamente com o Glutamax. Minha opinião sobre o pump, eu não gosto desse tratamento, porque na minha opinião ele não é um tratamento, ele só vai inchar aquela região, não é uma coisa que vai ter continuidade. Você parou de fazer, você parou com o resultado. Então eu não gosto do pump, eu nem tenho aqui na clínica e nem indico para os pacientes. Mas se você for fazer o pump, não é indicado fazer no mesmo dia. Primeiro que ele vai sugar a região do glúteo. E aí, se você faz após a aplicação,
ele não pode, porque você vai deixar uma região muito abafada que já recebeu muitas picadinhas. Então, existe o risco de contaminação. Eu não indico o pump. Caso você vá fazer antes da aplicação, o pump ele aumenta a circulação, porque ele deixa a região como se fosse um vácuo. Aumentando a circulação naquela região, existe a probabilidade de deixar mais roxo, deixar com mais hematoma, porque está vasodilatado, está muito mais fácil de pegar um vasinho. Então, eu não indico o pump de maneira nenhuma, mas se for fazer, tem que fazer depois, outro dia, não no mesmo dia da aplicação do Glúteo Max. Gente, esse foi o vídeo de hoje, as perguntas mais frequentes que tiveram nesses vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de deixar mais perguntas aqui para eu conseguir fazer mais conteúdo assim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha com suas amigas e me segue lá nas redes sociais, que é o @doutora Daisy Cavalante. Um beijo e até a próxima!